Vamos agora falar sobre WPF. E aqui no ambiente de suporte ao C Sharp, né, nós temos esse tópico, a introdução ao WPF, lá no fórum geral. Tá? Então aqui nós mencionamos que vamos utilizar o WPF e é muito importante você conhecer o básico dessa tecnologia. Tá? Passamos então esse link da Microsoft. Vou copiar e vou colar aqui. E o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai explorar esse link da Microsoft aqui, tá? Se você já domina o WPF, não precisa, tá bom? Caso você não domine, nunca utilizou o WPF, só usou o Windows Forms, então você vai ter que passar por aqui, tá bom? Então veja, aqui nós temos um passo a passo, meu aplicativo desktop, meu primeiro aplicativo desktop no WPF, tá? Temos um outro passo a passo, criar um aplicativo de área de trabalho do WPF conectado com os serviços móveis do Azure, olha só que legal. Criando o XAML no Visual Studio e no Blend. No caso, você se preocupa apenas com o Visual Studio, porque nós não vamos usar o Blend, tá? Novo no .NET, visão geral do .NET, fundamentos da aplicação, introdução ao C Sharp e ao Visual Basic. Isso aqui não precisa, tá? Quer saber mais sobre o WPF? Introdução ao WPF, visão geral do XAML, WPF, controles, visão geral de associação de dados e o Data Bind aqui, ó. Legal? Muito importante essa parte aqui, tá? Você é o desenvolvedor de Windows Forms, olha só, controles e controles WPF equivalentes ao Windows Forms e cenários com suporte no WPF e interoperação Windows Forms, tá? Então você precisa passar primeiro por essa documentação para você dominar o WPF, tá? Porque nós não vamos entrar no mérito de ensinar o WPF, é uma coisa mais iniciante, né? Nós estamos aqui desenvolvendo um ERP. Nós vamos ensinar a levantar os requisitos do ERP e depois nós vamos usar as tecnologias que já estão aí para implementar o ERP, tá? Agora, caso você passe aqui por essa documentação e tenha alguma dúvida, você pode postar no EAD? Pode sim, não tem problema nenhum. Você ficou numa dúvida a respeito de um controle específico do WPF. Ah, no controle data não estou conseguindo fazer tal coisa. Pode postar no EAD, não tem problema, tá bom? Mas essa parte básica de conhecer o WCF, de conhecer o WPF, você vai passar pela documentação que nós disponibilizamos para você. Daí você vai compreender melhor, vai compreender de fato como é que nós desenvolvemos o T2T IRP, tá bom? Muito bem. Depois que você passar então dessa documentação, você pode analisar, né, o projeto que está aqui nessa infraestrutura, tá? Nós estamos mandando o projeto do servidor completo do T2T IRP 2.0 e o cadastro base do T2T IRP 2.0. Ah, quer dizer que você não vai fazer o cadastro base do T2T IRP Lite? Claro, vamos fazer sim, né? Com os frameworks que nós nos propomos a utilizar para o T2T IRP Lite, tá? No entanto, é interessante, né, que você veja como é que está a estrutura atual do ERP, como é que ele foi feito anteriormente. É muito bom que você saiba disso, tá? Se você já vem das versões anteriores do ERP, né, do 1 ou do 2, perfeito. Você já está vendo aqui o que você viu anteriormente, né? E agora você vai ver como é que isso vai evoluir. Caso você não tenha vindo, você começou no ERP Lite, é legal, porque você viu, né, você está vendo agora como é que nós fizemos no passado, tá? Você vai ver a evolução desse software, desse T2T IRP, ok? Vai ver a evolução desse sistema utilizando agora numa nova ferramenta, no Visual Studio, na mesma ferramenta, mas numa nova versão dessa ferramenta, tá? E vai ver a troca dos frameworks que nós vamos fazer aqui, né? Então é como se você também estivesse aprendendo aí a trabalhar com um sistema legado nesse caso, tá? É legal, né? Porque você aprende duas coisas ao mesmo tempo. Você levanta os requisitos de uma nova aplicação, que é o que nós estamos fazendo no provimento de conteúdo. Daí você pega uma aplicação existente e também aprende a utilizar novos frameworks, tá? Então, aprende a migrar uma aplicação legada, aprende também a desenvolver uma nova aplicação. Tudo isso ao mesmo tempo de forma dinâmica, né? Que é uma característica dos treinamentos da T2TI, tá? Legal. O que eu quero mostrar então aqui nessa parte do WPF? Como é que está, né, a estrutura dessa aplicação aqui que nós fizemos, né, para o T2T IRP 2.0. Primeiramente, essa parte da aplicação ela contém o seguinte, ó. Ela contém aqui uma View Model, pois nós trabalhamos com o MVVM, né? Com este conceito nos nossos sistemas aqui feitos no C Sharp. Então aqui primeiramente eu vou ter uma View Model base,
MVVM é Model View View Model, né? Vou ter aqui uma View Model base, tá? Onde ela vai realizar todo um controle, né? Vai ter toda uma série de regras de negócio padrão na minha aplicação, tá? Aqui na parte de infraestrutura, eu tenho aqui o controle se o usuário está editando uma tela, tá? Eu tenho aqui o nova página, para ser carregado uma nova página na aba, pois nós estamos utilizando o ribbon aqui no nosso menu, tá? Eu tenho o controle se o usuário ele está editando ou listando os itens nessa view. Em variáveis command aqui, eu verifico, né, se o usuário ele está indo para a página seguinte, para a página anterior, se ele está inserindo, se ele está alterando, excluindo, imprimindo, cancelando, salvando, localizando, exportando, legal? Daí eu tenho o controle de ativação dos botões, né? Para cada botão eu vou ter aqui o botão inserir, o botão alterar, o botão excluir. Aqui a assinatura dos métodos, eu vou implementar esses métodos na view model que vai herdar dessa daqui, tá? Daí eu tenho os comandos dos botões, né? Ó, botão inserir, que eu vou então chamar o método botão inserir, botão alterar, chama o método botão alterar, tá? Então aqui é toda a infraestrutura da minha view model, legal? Vou ter aqui os comandos dos botões para exportação, os comandos de navegação, a parte do controle de acesso, a navegação dos registros, a exportação dos dados, um controle de impressão, né, que foi feito lá no TerraSTRP 2.0, e aqui as notificações, tá? Quando eu pego, por exemplo, uma view model como o banco, né, esse banco ali herda de view model base. Daí eu defino aqui algumas variáveis, deixa eu fechar aqui esse cruze, defino algumas variáveis, tá? É a lista banco e o banco selected, para eu saber qual é o banco que está selecionado. Tem um construtor, onde esse construtor eu já instancio a minha lista observável de bancos, coloco o índice da navegação para 0, quantidade de páginas carregadas para 0, defino o filtro como vazio e chamo o método controlar navegação, tá? Na minha infra, eu tenho o banco selected, que é um método, né, que vai retornar qual é o meu banco que está selecionado pelo usuário. Em CRUD, eu vou ter o método para salvar. Salvar, atualizar banco, ele vai ser chamado, né, tanto quando eu estiver inserindo como quando eu estiver alterando um banco, tá? Eu tenho o atualizar lista banco. É o método chamado quando eu faço uma consulta, né? Daí ele vai verificar aqui se tem algum requisito de navegação, pois eu controlo a navegação das páginas na minha view, tá? Ele vai verificar se tem algum filtro para ele filtrar, daí ele faz a consulta com base nesses parâmetros aí, né? Esse select banco página vem lá do serviço, lá do servidor, tá? É um método que está disponível lá. Tenho o excluir banco, né? Ele vai chamar também do meu serviço aqui, olha, o delete banco. Por isso que é bom você primeiro fazer aqueles exercícios que estão lá no EAD em relação a WCF, WPF, para você não se perder aqui, tá? É lá que você vai aprender a fazer, a chamar o serviço aqui, tá certo? Mas tudo bem, a gente também vai ver isso daí quando estivermos lá nos módulos de cadastro e tudo mais, nos módulos do TerraSTRP Lite, nós vamos mostrar como chamar esse serviço aí, tá? Mas é interessante que você passe pelaquela parte básica, né, para compreender como implementar um WCF e como criar uma aplicação que consome o WCF. E no caso do WPF é saber como você desenha, como você manipula o XAML, como são os controles do WPF, tá? Então passe primeiro pelaquela documentação que eu mostrei para você que está lá no EAD, tá? E aqui eu tenho o controle de ativação dos botões, ó. Botão inserir, ele instancia um novo banco, coloco o isEditar igual true. Botão alterar, ele verifica se o banco está selecionado, coloca um isEditar igual a true. Botão excluir, ele pergunta se o cara quer mesmo excluir o registro e chama o método excluir banco. Botão cancelar, ele vai chamar o botão localizar, bota o isEditar para false e deseleciona o banco, né? Põe o banco selected para null. Botão salvar, ele chama o método salvar, atualiza banco. Tá? E tem também o botão localizar, que vai atualizar a lista de bancos, né? Botão exportar, página seguinte, página anterior, tá? Esses botões, né, nós vamos ver que cada tela apresenta os botões iguais. Tem um botão inserir, tem um botão alterar, tá? Na tela principal, onde tem a grid, né, onde os dados eles são carregados a princípio, nós vamos ter o botão inserir, o botão alterar, o botão excluir. E quando eu peço para inserir ou para alterar, eu vou ter os botões internos, que é o botão cancelar, o botão salvar.
tá? Esses botões eles estão definidos dentro de view botões, tá? Nós criamos aqui uma barra interna, aqui está, ó, com os botões cancelar e salvar, e uma barra externa, né, com os botões, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom dele, aí, com os botões inserir, alterar, excluir, imprimir, localizar e exportar, tá? Todo esse controle desses botões, né, essa aqui é a parte visual deles, e todo o controle deles está sendo realizado, né, através da View Model Base, tá? E evidentemente, como as nossas View Models herdam de View Model Base, alguma coisa nós controlamos também na View Model específica, tá? Então veja, nessa aplicação nós temos as View Models, né, sendo que a View Model Base você não mexe, é aquela View Model onde está a infraestrutura, e temos as View Models para cada tela que nós criarmos, tá? E aí o nosso trabalho é adaptar cada View Model dessa para inserir, para alterar, né, de acordo com o objeto que nós estamos utilizando, de acordo com a tabela do banco de dados que nós estamos trabalhando, tá? Daí nós temos aqui na parte da View as nossas telas, né, as nossas janelas XAML que são criadas com o WPF, tá bom? Em útil aqui, nós temos algumas classes que são úteis, né, para a aplicação que nós estamos criando. Em temas, nós temos um generic XAML aqui para setar o tema da aplicação, tá? Em moda, nós temos esse serviço cadastro que ele serve apenas para ajudar a nós fazermos pesquisas na aplicação, tá? Nós definimos então uma janela de pesquisa, tá? É um componente que foi criado, uma search window, e essa janela de pesquisa então ela é chamada, né, através desse serviço cadastros aqui, ó, search window, né, ele vai passar então os campos que você quer utilizar para fazer a pesquisa, tá certo? E nas minhas telas, né, nas minhas view models, eu utilizo esse serviço cadastros aqui para fazer as minhas pesquisas, tá? Daí eu tenho aqui as minhas imagens, tem várias imagens definidas aí. Eu tenho um exportar para arquivo, né, que é um componente que foi criado para nós conseguirmos exportar a janela para CSV, para TXT, para alguns formatos padrões aí, tá bom? Em command eu tenho aqui essa classe, né, que vai servir para eu controlar os meus commands, tá? Aqui eu tenho a minha referência ao servidor, que você vai aprender como criar essa referência para o servidor lá naqueles links que eu passei anteriormente, tá? Enfim, essa aqui é a minha estrutura da aplicação atual, do D2T ERP atual. E ela é muito fácil de desenvolver, né? Como eu mencionei anteriormente, é mais fácil até do que fazer no Delphi e no Java. É esse sistema aqui WPF no C#, tá? Na próxima videoaula, né, nós vamos falar um pouquinho sobre uma janela específica, né, que vai ser a janela pessoa, para você ver aí qual é a complexidade de desenhar uma janela com WPF, tá bom?